Eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar sobre a proposta de criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, até mesmo porque esse está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas antes de se aprofundar sobre esse assunto, a gente precisaria explicar a diferença entre uma moeda comum e uma moeda única. Uma moeda única é uma moeda que é usada por vários países ao invés de cada país ter a sua própria moeda. O euro, por exemplo, é uma moeda única, que é usada por vários países na Europa. Isso significa que você pode viajar entre Portugal, Espanha, França e Alemanha sem precisar trocar a sua moeda, você continuaria usando o euro. Mas uma moeda comum é uma moeda que é usada por 2 ou mais países sem a necessidade de substituir as moedas locais. E isso é mais para facilitar as transações entre os dois países. Então, caso uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina fosse criada, tanto o real quanto o peso argentino continuariam existindo. Mas aí a gente criaria uma terceira moeda para fazer as transações entre os dois países. E essa moeda não seria usada só para comprar produtos, ela também poderia ser usada para investimentos. Os investidores argentinos poderiam investir no Brasil sem tanta burocracia, e vice-versa. E isso ajudaria a diminuir vários gastos com transações intercambiais e deixaria a gente menos vulnerável aos problemas externos. No dia 23 de janeiro de 2023, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Argentina para discutir melhor esse assunto. E nesse encontro, o Lula também reforçou a ideia de criar uma moeda comum para os BRICS, que aí já seria outro assunto e muito mais complexo. Mas por que isso agora? E a resposta se resume a uma palavra só: dólar. Em 1944, o dólar americano foi estabelecido como a moeda global, no acordo de Bretton Woods. E hoje o dólar é fundamental para a maioria das operações comerciais em todo o mundo. E isso significa que muitos bancos centrais ao redor do mundo inteiro guardam boa parte das riquezas dos seus próprios países em dólar. E com uma dependência tão grande, a cotação dessas moedas em relação ao dólar é fundamental para determinar o poder econômico de cada país. E de lá para cá, fizeram várias tentativas de abandonar o dólar como moeda global. A China, por exemplo, ela faz acordos bilaterais com outros países para que as transações internacionais sejam feitas em yuan, que é a moeda nacional da China. E também teve o famoso episódio de Gaddafi na Líbia. Esse cara queria criar uma moeda única para todo o continente africano, mas aí ele morreu e ninguém levou essa história para frente. Mas por que tanto desespero para cortar a dependência do dólar? A gente já não tá acostumado com isso, por que a gente só não usa o dólar mesmo, hein? A América do Sul é composta por vários países diferentes, cada um com a sua própria moeda. Porém, a gente sempre usa o dólar americano para fazer as transações uns com os outros. É como se fosse uma moeda universal. E isso significa que a gente precisa trocar as nossas moedas por dólar antes de comprar algo de outro país da América do Sul, mesmo que nenhum de nós dois use o dólar como moeda principal. E isso tem algumas desvantagens. Por exemplo, se o dólar fica muito caro em relação à nossa moeda, as coisas que a gente compra de outros países também ficam mais caras, mesmo que esses países não usem o dólar. Além disso, se o governo americano decidir mudar algumas regras do dólar, isso afeta diretamente a nossa economia, o que deixa a gente muito dependente. Uma maneira de cortar, ou pelo menos reduzir a dependência do dólar, é criar uma moeda comum para toda a América do Sul. E isso significaria que todos os países da América do Sul usariam a mesma moeda para comprar e vender coisas entre eles. E os produtos que a gente compra de outros países da América do Sul ficariam muito mais baratos pra gente, porque a gente não precisaria trocar nossas moedas por dólar antes de fazer comércio com esses países. A proposta é a criação de um Banco Central Sul-Americano, que ficaria responsável pela emissão da moeda. E esse Banco Central seria criado com contribuições de cada governo, que seriam proporcionais às suas participações no comércio regional. A capitalização seria feita com as reservas internacionais dos países e com uma taxa sobre as exportações para fora da região. A nova moeda poderia ser usada tanto para fluxos comerciais quanto financeiros entre os países da América do Sul. Mas por enquanto, essa proposta só abrange o Brasil e a Argentina, que além de serem as duas maiores economias da região, são muito economicamente dependentes um do outro. Bom, a criação dessa moeda é uma ideia bastante interessante, mas ainda tem muita coisa para se discutir antes disso virar realidade. Uma das principais questões a serem consideradas é a estabilidade econômica dos dois países. Os dois países têm um histórico de problemas econômicos muito grave, incluindo alta inflação e déficit fiscal. A Argentina que eu diga, né? Só em 2022 os preços lá praticamente dobraram. Além disso, a Argentina tem uma história de problemas cambiais assustadora e uma dívida externa absurda. E isso significa que a gente precisaria criar várias políticas de estabilização econômica antes de implementar essa moeda comum. Essa ideia não é de agora, ela já vem sendo discutida há muito tempo, mas sempre fica naquela de vamos fazer isso, é uma ótima ideia, mas só quando as coisas melhorarem. E outra preocupação é a questão política. A criação de uma moeda comum requer uma cooperação política e econômica muito próxima entre os países envolvidos. E existe uma preocupação muito grande de que essa cooperação possa ser afetada por desacordos políticos ou mudanças no governo.
E além disso, ainda existem os outros países da América do Sul, eles também precisariam ser envolvidos na criação dessa moeda comum. E é bastante difícil fazer tanta gente tão diferente concordar com a mesma coisa. E além de tudo isso, a gente também precisaria considerar as implicações para o mercado financeiro e para os investidores. Uma moeda comum poderia afetar as taxas de câmbio e os fluxos de investimento entre os países, e pode ter algumas incertezas sobre como essas mudanças vão ser iniciadas. Bom, de qualquer forma, o que vocês acham dessa ideia? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!